Meu nome é Giovana Castro, eu sou historiadora graduada em História pela Federal de Juiz de Fora. Sou uma ativista da luta antirracista na cidade, faço parte de um coletivo chamado Cabeça de Negra, composto por mulheres pretas. E atualmente eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em História da UFJF. A minha pesquisa, que explica o motivo desse vídeo, a minha pesquisa é muito entrelaçada com a minha própria trajetória pessoal. Eu pesquiso mulheres negras em movimentos sociais, e essas narrativas têm muito a ver com a minha história, com a história da minha mãe, com a história das amigas dela e com a história das pessoas que conviveram comigo. E esse vídeo é resultado, é a culminância de uma disciplina cursada no doutorado, colonialismo, raça e gênero, colonialidade, raça e gênero, pode ser que eu seja equivocada no nome, trocado algumas palavras, mas a ideia é pensar um pouco dessa relação entre o pensamento decolonial e as chamadas vozes subalternas, de uma outra escrita sobre vozes subalternas. E na minha pesquisa especificamente, eu pesquiso trajetórias de mulheres negras em movimentos sociais. Eu não pesquiso somente mulheres negras em movimentos de mulheres negras, eu pesquiso mulheres negras na sua totalidade, nos seus mais variados campos de ação, que vão desde os conselhos de saúde, as associações de bairro, e essas mulheres que em algum momento das suas trajetórias da história da cidade criaram e construíram associações, formas de associativismo marcados pelas suas trajetórias enquanto mulheres negras, enquanto ativistas negras. E para eu pensar esse meu campo de pesquisa, eu trabalho com 3 pilares básicos. O meu primeiro pilar é desconstruir essa ideia de mulher universal, dessa categoria de mulher enquanto um sujeito universal, e que é, de certa forma, uma criação da historiografia, dessa historiografia das mulheres, que é uma descendente da história das análises, a ideia de uma história vista de baixo, uma história dos excluídos, mas que criou, de certa forma, uma categoria universal de mulheres muito pautada pela experiência de mulheres brancas. Como esse movimento é muito entrecortado pelo próprio nascimento do movimento feminista dos anos 60 e 70 especificamente, e essas primeiras escritas acadêmicas são feitas por mulheres brancas, essas mulheres brancas, muito marcadas por uma pauta eurocêntrica, se configuraram enquanto sujeito pleno de análise, deixando de fora outras nomenclaturas de mulheres negras. As próprias nomenclaturas dizem sobre essa condição subalterna de subalternos, né? Mulheres negras, mulheres trans, mulheres indígenas, mulheres que não estão na categoria mulheres brancas. Então, meu primeiro desafio é desconstruir essa categoria mulher universal criada pela historiografia. A minha segunda questão é compreender o que eu estou chamando, ou o que se vem como, se tornou comum chamar mulher negra. E compreender também que essas mulheres negras, elas têm identidades, elas têm subjetividades distintas. Por mais que essas mulheres negras estejam marcadas por esses entrecruzamentos das esquinas de opressão, o que vai dar origem a um conceito futuramente chamado de interseccionalidade, por mais que essas mulheres sofram as opressões de classe, de gênero e de raça, a partir dessas opressões elas constituíram formas distintas de construir suas subjetividades e de atrelar essa subjetividade a movimento de resistência e a sua transformação em corpos políticos, em corpos de ação política. Então, eu traço uma linha analítica acerca dessas mulheres, pensando essas mulheres enquanto sujeitos coletivos, mas sujeitos individuais. Pessoas que construíram leituras de mundo a partir das formas como as opressões recaem sobre elas e levaram isso para demandas e pautas coletivas. E para conseguir atingir meu objetivo, eu, muito ingênua ou muito animada com o meu campo de pesquisa, eu reivindico uma nova episteme para pensar essas mulheres. Uma nova episteme baseada na experiência dessas mulheres, na escrita da experiência dessas mulheres. As minhas fontes de inspiração são outras mulheres negras que escreveram a partir da sua experiência. Aliás, uma marca de intelectuais negras é escrever a partir da sua experiência. E aí eu vou beber nas fontes de Sueli Carneiro, de Beatriz Nascimento, de Lélia Gonzalez, de Vilma Piedade, de Conceição Evaristo, de um conjunto de intelectuais negras que, a partir da sua experiência, constituíram formas de eu conseguir esquadrinhar essas narrativas e compreender como que a minha experiência enquanto uma intelectual, enquanto uma pesquisadora, mas também enquanto uma ativista, me dá as condições de colocar essas mulheres, de trazer à tona a voz dessas mulheres
deslocada de uma perspectiva eurocêntrica, deslocada de uma perspectiva academicista que as resuma a simplesmente um corpo mulher. Entender essa mulher negra a partir do seu significado e das suas particularidades. É isso.